Vamos ler Neemias capítulo 2, do 1 até o 5 e depois a parte B do verso 8. Diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-lhe o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Nós vamos para o verso 8, a parte final, diz assim a última frase: graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz da seguinte maneira: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantos podem dizer amém à palavra do Senhor? Eu gostaria de começar nessa noite falando que eu sou muito grato a Deus pela maneira que Ele tem conduzido a minha vida até agora. Desde a minha experiência com Cristo, tudo o que aconteceu tem sido muito marcante. Ele tem conduzido a minha vida ministerial, a minha vida profissional também, de uma maneira que eu nem sei agradecer. Ultimamente, as atividades profissionais que eu tenho desenvolvido têm se tratado de algo que é uma consultoria empresarial. E eu descobri uma coisa que para mim tem sido muito interessante pessoalmente e também profissionalmente, e até utilizando ministerialmente, que chama o planejamento estratégico. Através de um planejamento estratégico, você consegue identificar claramente para onde você vai, e por saber qual é o alvo que você quer chegar, você começa a organizar, planejar, mobilizar pessoas, os recursos que existem para se conseguir chegar neste lugar, nessa meta, nesse objetivo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o nosso Deus também é um Deus muito organizado, um Deus que sabe muito bem aonde Ele quer chegar, o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer. Se nós vemos a criação do mundo, Ele vai a cada dia estabelecendo algo novo, Ele vai criando novas coisas, até chegar ao ápice, ao ponto máximo, que é a criação do homem. Entenda uma coisa: em tudo que Deus faz, e isso inclui a tua vida, Deus já tem um propósito claro de onde Ele quer chegar, do que Ele quer fazer. E é interessante que a maneira como Ele trabalha, às vezes é muito diferente da nossa, mas Ele faz o plano dele de uma maneira em que fique claro que Ele é o Senhor de todas as coisas, que controla todas as coisas, e mesmo em meio a dificuldades e problemas, Ele é capaz de transformar todas as coisas para a glória dele e nos abençoar através disso. E essa é a história de muitos heróis da Bíblia. Essa é a história que nós vemos inclusive no povo de Israel. Toda a história da redenção, de como Deus, desde o jardim do Éden, logo após a queda do homem, já existe uma promessa: da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus nunca é pego de surpresa. Nós somos muitas vezes, nós ficamos chocados, surpresos, tristes, mas tudo está debaixo do controle da mão do nosso Senhor. Quando Deus pensa no plano de redenção, no plano salvífico, Ele decide estabelecer uma certa estratégia. Ele decide começar a criar um povo, uma nação, lá na antiguidade, e ele chama um homem na Mesopotâmia, um homem chamado Abrão. Esse homem tinha uma característica. Você vai ver que no capítulo 11 de Gênesis, pelo versículo 30, acontece algo interessante. O capítulo vem mostrando uma genealogia, uma história de homens que geraram homens, e de repente é feito menção a mulheres. Por quê? Porque a mulher de Abrão, ela era estéril e ela não tinha condição de ter filhos.
e ela é mencionada ali justamente para dizer que tinha um casal no qual a mulher era estéril, não podia ter filhos. Deus ia levantar uma grande nação, e ia ficar muito claro que essa nação existiu por causa do poder de Deus e não por causa do potencial humano. Deus chama então Abraão, de Abraão, Isaac, Jacó, e em seguida os 12 patriarcas. Deus vai mostrando desde Abraão o seu controle total sobre todas as coisas. Eu fico maravilhado no capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, diz: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele reforça aquela profecia. O que acontece? Abraão diz: mas Deus, o meu servo, quem tem hoje é o meu servo, eu não tenho herança. E Deus repete aquilo para ele. E quando Deus vai firmando uma aliança, ele diz: olha, tu ainda nem tem filhos, mas eu sei que a tua descendência vai para o Egito, vai ser escravo por 400 anos. Irmãos, Deus estava séculos e séculos na frente da agenda que Abraão poderia discernir. Deus tinha o controle sobre todas as coisas. Ele já dizia que aquele povo ia sair de lá abençoado, rico, com os bens dos egípcios, e todas as famílias da terra um dia seriam benditas por causa da fé de Abraão. Deus chama Moisés, porque já olhava no futuro, já tinha um propósito de ver esse povo, essa família de Abraão, a nação de Israel, tomando posse da terra prometida. E isso é exatamente o que acontece. Moisés conduz o povo pelo deserto. Você conhece bem essa experiência, mas as bordas do Jordão, quem assume é Josué, e ele é o líder que conduz o povo em conquistas na terra prometida. Essa nação, durante essa jornada, Deus se revela a esse povo através dos 10 mandamentos, através das suas leis, dos estatutos, e fica muito claro que esse Deus é um Deus zeloso, um Deus que espera que o seu povo siga o seu padrão de santidade. E toda vez que esse povo se mantivesse em obediência aos estatutos de Deus, vivendo nos propósitos que Deus tinha estabelecido, esse povo ia seguir sendo abençoado, conquistando, avançando para o cumprimento pleno das promessas que Deus tinha feito já séculos atrás. Israel entra na terra, depois de um período passa a ser regido por juízes, vive momentos de altos, vive momentos de baixo. Nos momentos de baixo eles clamavam ao Senhor, porque pecaram e precisavam se arrepender, e sempre Deus levantava um libertador para transformar e conduzir novamente em vitória. Chega um momento em que se estabelece uma monarquia, e Davi, o segundo rei de Israel, conduz esse povo a um momento único da história. Israel amplia os seus limites, conquista mais terra, conquista as nações, se consolida como um reino forte, um reino temido e um reino respeitado, porque o Senhor dos exércitos pelejava por esse povo. Na sequência, Salomão coloca Israel realmente no ápice, porque depois das conquistas, Salomão começa a encher de glória o reino de Israel, ao ponto de gente vir de longe como rainha de Sabá, para conhecer a glória que estava naquela nação, a glória que Deus derramava sobre aquele povo, e deixava claro que aquela nação, chamada e determinada por Deus lá em Abraão, se mantivesse debaixo de obediência, ia ser alvo das maiores bênçãos de Deus. A glória do Senhor, a bênção do Senhor, as conquistas que Deus tinha preparado para aquele povo, se manifestaram plenamente nesse período debaixo desses 2 reis. Mas o rei seguinte, o filho de Salomão, começa a tomar decisões não sábias, e aquela nação se divide num reino do norte e num reino do sul. O reino do norte, a capital Samaria, os reis que se estabeleceram ali, todos foram reis que se afastaram do Senhor, que tomaram decisões idólatras, que conduziam o reino do norte, aquelas tribos, a adorarem outros deuses. O reino do sul, Judá, de vez em quando tinham reis bons, que traziam avivamento, que traziam despertamento. Só que devido a essa infidelidade agora dos 2 reinos, e devido à quebra na obediência do padrão antigo, a promessa de Deus, uma promessa que ele não queria cumprir, de que se o povo se desviasse, se o povo desobedecesse,
esse povo ia ser disperso por outras nações. Esse povo cairia no cativeiro e iria sofrer sob o jugo de nações ímpias, nações que não conheciam a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, dentro da vivência hebraica, da vivência judaica, era uma vergonha tremenda estar debaixo do jugo de outro povo. Por quê? Porque o começo, a gênese do povo de Israel não foi como no Brasil. 1500 chega uma caravela dos portugueses, descem ali, já viu os índios, e aí começa o Brasil. Pensa nos outros países, nos Estados Unidos, vem aquele grupo da Inglaterra, atravessa o mar, chega aqui e começa os Estados Unidos. O restante da América Latina, vem os colonizadores espanhóis, tomam conta daquilo. Israel não foi assim. O judeu tinha ciência que aquela nação não começou pela mão, pela força ou pela vontade do homem, começou pelo propósito e chamamento de Deus na vida do Abraão, e era marcado pelos milagres, pelos sinais, pelas coisas que aconteciam. Israel era um povo diferenciado, e para o judeu, saber que era parte do povo de Deus, escolhido pelo Senhor, resgatado pela mão forte de Deus, com sinais e maravilhas no Egito, conduzido pelo deserto e tomando posse da terra que ele prometeu, para esse povo era uma vergonha tremenda estar debaixo do cativeiro. Mas 722 anos antes de Cristo, o reino do norte cai debaixo do cativeiro assírio. 100 e poucos anos depois, é a vez do reino do sul ser invadido por Babilônia. E depois de um tempo, esse povo é levado para a Babilônia como cativeiro, e passa ali um tempo de humilhação, de sofrimento, sem poder desfrutar da sua própria terra. Ainda nessa história, quando os persas passam a ser o império que rege mundialmente, a estratégia deles era diferente, e começam a permitir que alguns desses exilados, desses judeus que estavam no cativeiro, possam regressar à terra. Uma primeira leva vai com Zorobabel, e eles começam a restaurar o templo de Israel, tempos depois com Esdras, e finalmente chegamos a esse momento da história em que Neemias aparece, e nós vemos os textos, nós lemos o texto que fala a respeito do seu trabalho diante do rei da Pérsia, Artaxerxes. Quando você vê no primeiro capítulo do livro de Neemias, eu começo a identificar algumas características que são fundamentais para todos nós que agora, dentro do período da igreja, nos colocamos como filhos de Deus, como povo de Deus. O que acontece? No capítulo 1, se você tem sua Bíblia, você vai ver que no versículo 2, ele fala de pessoas que vieram de Jerusalém. Neemias estava em Susã, Pérsia, numa fortaleza, desenvolvendo o seu trabalho, mas o coração dele se preocupava com a cidade de Deus, com o povo de Deus. E ele diz que ele veio no verso 2 do capítulo 1, veio Anani, e ele pergunta pelos judeus que tinham escapado do exílio e como estavam em Jerusalém. Irmãos, ele recebe uma notícia. Esses homens dizem que Jerusalém estava numa situação terrível, em grande aflição, em vergonha. Os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas a fogo. Quando você olha no verso 4, diz o seguinte, Neemias: quando eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, nós que somos filhos do Senhor, povo de Deus, precisamos ter essa característica que Neemias teve, que é ser sensível às coisas que são importantes a Deus, é sermos devotados, termos amor, consideração e reverência às coisas de Deus. No caso aqui, ele entendia que Jerusalém era a cidade de Deus. Jerusalém era o local onde tinha sido o templo consagrado por Salomão, onde a glória de Deus se manifestou de uma maneira tão grande que os próprios sacerdotes levitas não conseguiam estar de pé, porque o Deus criador dos céus e da terra já havia se manifestado ali. Ali era uma cidade especial, estabelecida por Deus. E quando ele sabe que essa cidade está destruída, que os homens que estão nela estão com problemas, isso mexe com ele. Isso é alguma coisa, isso é algo que sensibiliza, que faz ele chorar. E a gente tem que perguntar: será que nós estamos hoje, nos dias que vivemos, sendo sensíveis com as coisas importantes para Deus?
Será que quando nós pensamos nos planos de Deus com a sua igreja, nas coisas que Deus valoriza, como família, como estamos vivendo uma vida que agrade ao Senhor, será que isso mexe conosco? Será que quando nós ouvimos notícias ruins a respeito da igreja ou de irmãos, será que isso nos entristece ao ponto de dizer: Deus, eu vou orar e vou chorar, porque eu quero que o teu nome seja santificado e glorificado, e se as coisas que estão atreladas ao teu nome, ao teu reino, não estão da maneira como devem ser, eu quero orar e interceder para que esse quadro se transforme, mude e tu possas ser glorificado. Neemias tinha uma característica de ser reverente, de ser pio, de seguir a Deus. Eu gosto muito do texto de Hebreus capítulo 12, verso 16, que diz o seguinte: não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, e por causa de um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, como Neemias, nós devemos ser pessoas reverentes, pessoas que adoram a Deus, pessoas que estão preocupadas com as coisas que Deus se preocupa, pessoas que estão comprometidas com a igreja, pessoas que estão comprometidas e oram e intercedem pelo povo de Deus, para que a glória do Senhor se mantenha presente no meio do seu povo e não esteja em decadência como estava em Jerusalém. Mas Neemias não tinha somente a característica de ser reverente, de valorizar as coisas de Deus. Quando você olha no verso 4, no prosseguimento, depois dele lamentar, diz assim: e estive jejuando e orando perante o Rei dos céus. Não basta a gente simplesmente pensar em algumas coisas, não basta a gente simplesmente lamentar por algumas coisas. Nós temos, como cristãos, que manter a oração e o jejum como práticas do nosso culto diante de Deus, como pessoas que acreditam que existe um rei nos céus que controla a terra e que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ao ponto de transformar circunstância, ao ponto de transformar pessoas, ao ponto de milagres acontecerem em resposta à oração. Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e passaram anos sem chover. Você já pensou que autoridade foi essa? E o que nos diz Tiago? Você pode fazer isso também. A tua vida de oração, a tua vida de jejum começa a produzir uma realidade que Deus vai responder ao pedido e ao clamor do teu coração. E nós vamos ver que essa oração, esse período longo de oração e jejum, porque passaram meses desde o momento que Neemias recebe a notícia de que Jerusalém está ruim, até o momento que ele está diante do rei fazendo o pedido. Às vezes não vale a oração do momento, o importante é nós termos orado antes, intercedido antes, criando ali um depósito bancário na conta do céu, para que no momento da batalha, no momento chave, nós estejamos com crédito espiritual diante de Deus, para o Senhor responder e transformar situações. Neemias não somente se preocupava com as coisas de Deus, não somente orava e jejuava, mas nós vemos também que ele conhecia e guardava os mandamentos de Deus. No verso 5 ele diz o seguinte: que Deus é aquele Deus que guarda a aliança e a bondade para com aqueles que amam e obedecem os teus mandamentos. Queridos, na nossa vida cristã é imprescindível conhecermos e guardarmos o mandamento do Senhor. Nós vivemos hoje na era da informação, tem muita informação disponível, é fácil aprender as coisas, mas a minha impressão é que parece que muitas vezes em contexto de igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, menos se conhece da palavra de Deus, menos se entende da palavra de Deus. E eu não estou falando que a Bíblia não está sendo pregada nos cultos. O que eu estou falando é que nós não estamos buscando, meditando e praticando a vida lá, da Bíblia lá fora, onde nós precisamos viver. Porque, irmãos, realmente é fácil ser crente no culto. Você concorda comigo? Olha para quem está do teu lado, é só gente abençoada, é sorriso, aqui nós estamos adorando, cantando, louvando, ouvindo palavra, ouvindo testemunho. É muito fácil ser crente aqui dentro, mas o desafio é lá fora. A obra que Jesus fez na terra, quantas vezes ele estava na igreja e na sinagoga? Poucas vezes.
Jesus estava fazendo obra lá fora. Os apóstolos, quantas vezes eles estavam lá fora vivendo? E lá fora que você precisa ler a Bíblia, lá fora você precisa conhecer a Bíblia, lá fora você precisa viver e encarnar a Bíblia, de maneira que as pessoas que olharem para ti possam dizer como foi dito àqueles apóstolos: esses homens estiveram com Jesus, não pessoalmente, mas ouvindo através das Sagradas Escrituras a voz do Mestre e sendo transformado por essa palavra para viver lá fora de uma maneira restaurada. Neemias conhecia os mandamentos e ele sabia, conforme eu li no verso 5, que Deus guarda a aliança e a benignidade com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. E por conhecer os mandamentos, Neemias nos mostra em seguida uma quarta característica que ele manifesta depois de receber aquela notícia ruim sobre Jerusalém. Ele começa a fazer confissão de pecados. O verso 6 diz assim, na parte final: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Irmãos, a mensagem do Evangelho, precedida por João Batista, é uma: arrependei-vos, confessai os vossos pecados, sejam transformados e acreditem na mensagem que vem do céu, nas boas novas de salvação. Nos últimos tempos eu tenho pregado muito sobre arrependimento, que é a mudança de quem somos. O arrependimento não é aquele remorso. Imagina, eu vou no lugar, eu roubo uma coisinha no supermercado, aí me prendem, aí eu digo: poxa vida, me prenderam, que triste. Esse é o remorso. A gente passou vergonha. Se não tivéssemos pego, a gente ia fazer de novo. Mas o arrependimento que vem de Deus, produzido pelo convencimento do Espírito Santo, ele não somente nos leva a entender que aquilo é errado, mas ele nos transforma. Ele vem trazer uma mudança na nossa mente, na nossa alma, em quem nós somos, e nós passamos a ser diferente pela ação do poder do Espírito Santo em nossa vida. Para isso veio o Consolador, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para produzir um profundo arrependimento, de maneira que nós não vamos ser as mesmas pessoas, nós vamos ser transformados. E Neemias nesse momento começa a confessar, começa a dizer: nós pecamos, nós erramos, nós desobedecemos os teus mandamentos, nós te frustramos, e tu, justo Deus, estás agindo conforme a tua promessa. Nós precisamos de arrependimento, sabe por quê? Porque o arrependimento é aquilo que agrada a Deus. Eu acho tremendo, eu fui descobrir depois de um tempo. Todos nós conhecemos o capítulo 15 de Lucas e o versículo 10, que diz assim: que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E duas coisas: primeiro, esse arrependimento não é só o arrependimento da salvação, que a gente teve uma vez historicamente, o Senhor nos fez nascer de novo, mas é o arrependimento dos nossos erros, que depois de aceitarmos Jesus, nós precisamos ser transformados. E é interessante que eu descobri que às vezes a gente imagina que quem fica alegre quando o pecador se arrepende são os anjos. Eu pensava assim, olha, os anjos dão um maior sorriso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? Que existe alegria diante dos anjos de Deus. Quantos se lembram como é o céu? Oi, irmãos? Quantos se lembram como é o céu? Não é nada espírita não, não é que você foi e voltou. Quando você vê ali em Apocalipse a descrição do trono de Deus, de como está, o trono de Deus é glorioso, é majestoso. João ficou encantado com aquela visão, e que ele nem sabia descrever o certo, mas ele mostra que os seres espirituais, 24 anciãos, anjos, todos estão voltados para o trono de Deus. Quem é que vai virar o rosto quando o trono de Deus está presente? E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, diante dos anjos de Deus quem é que está alegre? É o próprio Pai. Quando nós nos arrependemos, o Pai abre um sorriso, porque nós estamos sendo transformados e cada vez nos tornando mais semelhantes ao Cordeiro de Deus, ao seu Filho Jesus. Neemias entendia disso, e por isso ele estava
confessando os pecados. Precisamos confessar os nossos pecados. Se você chegou hoje nessa noite, vindo visitar esse lugar, e você nunca entregou a tua vida a Jesus e reconheceu que precisa ser transformado, que tem erros, que tem pecados, mas que através de ouvir a mensagem do Evangelho, está brotando uma fé no teu coração, é porque Jesus marcou essa noite para fazer você nascer de novo, passar por uma transformação espiritual, e você vai deixar de ser uma criatura de Deus, criado por Deus, para ser filho de Deus, porque o Cordeiro Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos aqueles que nele creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus alegres estão aqui nesse local? Te agradecemos, Jesus, porque tu nos deste esse poder de ser filhos de Deus. Mas, queridos, nós precisamos correr um pouquinho mais. Essa situação toda e essas 4 características que vemos em Neemias no capítulo 1, elas passam para o capítulo 2. Neemias estava numa situação que era cômoda para ele. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, que era o maior império naquela época mundial. Era um império que dominava todas as nações. Os copeiros, eles tinham uma posição privilegiada. Alguns deles eram eunucos e eles tinham acesso direto, diário, ao rei. Quantas pessoas será que têm acesso ao presidente da república? Poucas, não é verdade? Não sei quantos de vocês já tiveram diante de um presidente. Quanto mais importante a pessoa, mais difícil de ter acesso a ela, não é isso? Esse homem estava numa posição destacada. Ele era o copeiro do rei, ele servia. E aqui mostra, como nós lemos, ele ainda estava debaixo de um impacto. Ele amava tanto a Deus e amava a cidade de Deus, que ele seguia com seu semblante triste. É como se ele estivesse sentado numa depressão, por ver que a cidade de Deus estava caída, por ver que o povo de Deus estava em vergonha. Era uma demonstração do amor que ele tinha para com o Senhor. E quando nós olhamos o que é descrito aqui, existe um momento que ele vai servir o rei, e ele, nesse momento, Artaxerxes olha para ele e diz, no verso 2, por que o teu rosto está triste se tu não estás doente? Isso é uma tristeza de coração. E aqui diz no final que Neemias temeu. Sabe por quê? Porque havia uma etiqueta na corte persa. Você estava servindo o rei. Aquele momento particularmente deveria ter sido um momento de relaxamento do rei, porque o rei não estava numa reunião com seus generais, o rei não estava discutindo com pessoas, enviados seus, ele estava com a rainha. Era um momento em que talvez os dois estavam namorando ali, e pela etiqueta dos servos do rei, você não poderia se apresentar com o rei com cara fechada, triste. Quantos gostam de ser mal atendidos no restaurante aqui? Ninguém, né? Você imagina o rei com as suas preocupações, pensando em guerras e conquistas, e na hora que ele está namorando com a rainha, chega o copeiro que vai servir vinho para ele com a cara fechada, né? Como triste, abatido. O rei ia dizer, que falta de respeito é essa? Eu sou a pessoa mais poderosa do mundo no momento, e tu vens te apresentar dessa maneira diante de mim? E o rei faz a pergunta, por que tu estás assim, tu não estás doente? Se tu tivesse doente, não estarias aqui, alguém me avisaria. Tu estás triste. Neemias, nesse instante, pelas regras da Pérsia, poderia ser morto por estar desrespeitando o rei, triste, cabisbaixo, abatido diante da presença de Artaxerxes. Mas sabe o que acontece? Essa paixão que Neemias tinha pelas coisas de Deus era tão grande. Eu me emociono ao ler o versículo 3, ele disse, viva o rei para sempre. Mas como eu não estaria triste, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Ele diz, rei, eu tenho uma reverência e um amor tão grande pelo meu Deus, e eu tenho um amor e um apego, um respeito tão grande pela cidade do meu Deus, pela minha família, pelos ossos dos meus descendentes que serviam a Deus, que eu não consigo ter um sorriso no rosto ao saber que o meu povo está em vergonha, a saber que a cidade de Deus está em ruínas, a saber que os seus muros estão derribados e as suas portas estão queimadas no fogo. Me perdoa, rei, mas eu não consigo ficar alegre.
E vocês lembram que eu disse que Deus sempre tem um plano lá na frente? Deus sempre tem um plano lá na frente. Deus sempre sabe onde quer chegar. Deus precisava restaurar Jerusalém, para que 400 anos depois dessa data, o Senhor Jesus pudesse entrar nela montado no jumentinho. As profecias antigas, eis aí vem o teu rei montado no jumentinho. Como ele ia entrar numa cidade que estava destruída? Jesus mesmo falou: importa que um profeta morra em Jerusalém. Jesus tinha um olhar firme, porque sabia que era em Jerusalém que as promessas ligadas à nossa salvação se cumpririam. Ele permitiu que a notícia ruim chegasse a Neemias, que ele orasse, que ele jejuasse, que ele clamasse a Deus, porque Deus queria usar Neemias como restaurador das muralhas de Jerusalém, completando a obra de restauração daquela cidade, para que nos tempos, na plenitude dos tempos determinada por Deus, o Senhor Jesus pudesse vir para pregar, ministrar, ensinar, mas também morrer por nossos pecados naquele lugar. Deus tem um controle de tudo, tem um plano para tudo, e nós só precisamos seguir os planos do Senhor como cooperadores da obra do Senhor. E nesse momento, olha que milagre acontece, irmãos. Aquele rei que era ímpio, que não entendia, não conhecia da teologia judaica, das promessas judaicas, aquele rei que podia mandar Neemias ser morto por aparecer triste diante do rei, no verso 4 diz assim: disse-me o rei, o que me pedes agora? Você consegue entender esse milagre? Alguém que não conhecia o Senhor. Irmãos, como diz a palavra de Deus, o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele o move conforme o apraz. É interessante, segue o verso 4: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Eu acho que essa oração foi segundos, aquela da cabeça, né? O que valeu foi que ele tinha orado e jejuado dias e dias e semanas antes. Nessa hora o rei chegou e disse: o que tu me pedes? Ô Senhor, me dá agora. E já meteu o pedido. Ele disse o seguinte: responde, se é do teu agrado, rei, se o teu servo achou favor, me manda ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que a reedifique. Se você vê o restante, ele continua pedindo umas coisas. No verso 7, me dá carta para os governadores, para que eu possa passar e chegar. Me dá uma carta para Asaf, para que me dê madeira para as vigas. Irmãos, ele começa a fazer uma lista de pedido para o rei. O camarada que entrou triste, que podia ser morto, já chegou agora diante do rei e disse: está aqui a lista, rei, é isso aqui que eu preciso. Quantos glorificam esse Deus? Deus tinha um propósito, e quando Deus tem um propósito, Ele muda todas as circunstâncias. E o que acontece é que esse rei Artaxerxes, não temente a Deus, gentio, idólatra, ele se sensibiliza e por um milagre entrega tudo que Neemias pede. Diz: vai, passa o tempo, tu vai com a minha autoridade, faz o que tu quiseres. Irmãos, nessa noite, para concluir, nós não estamos aqui só para contar histórias do passado, porque essa realidade que aconteceu com Neemias, ela se aplica em nossas vidas em muitas áreas. Você pode continuar lendo o livro de Neemias todo em casa e vai ver que ele na sua casa você vai ver que ele enfrentou dificuldades, perseguição, tantas coisas, mas no final as muralhas foram restauradas e ele foi usado para exortar aquele povo que já estava em Jerusalém a seguir mais para Deus. Mas a semelhança de Neemias, quantos de nós também recebemos notícias ruins? Neemias ouviu falar de Jerusalém que estava desolada, mas no nosso caso, quantas vezes notícias de enfermidades? É ou não é verdade? Aquela notícia na qual o homem não pode fazer nada. Outra área, quantas vezes os problemas familiares, problemas entre marido e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais, quantas dificuldades surgem, aquela situação, aquele fato nos impacta, nos traz dor, nos traz tristeza, nos abate, muitas vezes mexe com a nossa fé, abala a igreja, às vezes dificuldade na área profissional, financeira, uma demissão, a empresa que não vai bem, as dívidas, e de repente a nossa vida parece que é transformada e a gente está em grandes problemas. Semelhante a Neemias, a gente se abate. Agora, além das características que nós vimos, de sermos pessoas que servimos
de pessoas que amam as coisas de Deus, pessoas que oram em jejum, que conhecem a palavra e confessam seus pecados. Eu queria ainda mencionar algumas coisas que nós podemos pensar. Primeiro, Neemias estava debaixo de um rei, e nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, estamos também debaixo da autoridade de um rei, que é o Rei Jesus. A Bíblia diz no capítulo 2 de Filipenses que o Senhor o exaltou soberanamente e deu um nome que está sobre todo nome. O Senhor Jesus está sentado à destra de Deus, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas esse nosso rei nos alertou justamente que no mundo nós passaríamos por aflições, por dificuldades. Mas ele disse: tende bons ânimos. Entenda, da mesma maneira como o Senhor Deus tinha um plano de restaurar Jerusalém, e para isso permitiu que Neemias passasse por aquela dificuldade, eu quero reforçar que essa notícia ruim que chegou na tua vida está no controle e no plano de Deus para você chegar no futuro, na situação que Ele quer. Neemias, no meio da dificuldade, descobriu o seu ministério, descobriu que Deus o chamou para ser restaurador de muros. Nessa dificuldade é um tempo de você também buscar a Deus e identificar os planos que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que tu queres fazer. E deixa eu te dizer, esse rei Jesus, se Artaxerxes, que não era temente a Deus, naquele momento chave, foi tocado e abriu as portas, os recursos e abençoou a vida de Neemias, muito mais é o nosso Deus para te abençoar. Ele é o Deus que não perde para Artaxerxes. Se Artaxerxes foi usado para liberar bênção para o povo de Deus, muito mais é o Senhor Jesus, como nós lemos em 2 Coríntios. Em Jesus nós temos o sim e nós temos o amém a todas as promessas de Deus, para a glória do Senhor, por nosso intermédio. Eu quero te dizer para concluir, porque nós não temos tempo de ir até o final. No capítulo 2, no verso 1, fala que Neemias, no meio daquela dor, foi cumprir o seu ofício de copeiro, recebeu o vinho e serviu ao rei. Nós sabemos que o vinho, existem na própria Bíblia conotações negativas a respeito do vinho, mas a maioria das conotações na Bíblia são positivas a respeito do vinho. Quando você estuda, você vê que Melquisedeque, quando encontra Abraão, leva vinho. Você vê que no Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração do homem. Cantares, no momento romântico, 7:9 diz: os teus beijos são como bom vinho. Jesus começa fazendo milagre, transformando água em vinho, e a Santa Ceia usa o vinho como um dos seus elementos. Quando a Bíblia apresenta o vinho como algo positivo, ele está falando de algo que alegra o coração de quem o recebe, de quem bebe. Neemias aqui entregou o vinho, a taça de vinho na mão do rei. E quando eu penso sobre isso, independente da tristeza que eu e você possamos estar passando por causa da dificuldade, dos problemas, das notícias ruins, nós precisamos continuar entregando a taça de vinho para o nosso Rei Jesus. Nós precisamos fazer as coisas, e a taça de vinho significa coisas que alegram o coração do Rei. Nós precisamos manter a nossa vida de adoração, de devoção, de serviço, de louvor ao nosso Senhor, porque nesses momentos de dificuldade, irmãos, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é olhar para trás, a nossa tendência é nos abatermos, mas Deus nos chama nessa noite. Se chegou notícia ruim, se o teu coração está batido, se está preocupado com o desafio, não para de alegrar o coração de Jesus, não para de adorar, não para de servir, continua orando, continua servindo a Ele, porque no momento certo o Rei vai estender o cetro para ti, porque o nosso Deus não perde para Artaxerxes. Ninguém vence o nosso Deus em amor, em misericórdia, em justiça, em bondade, em galardoar, em fazer as coisas impossíveis, para que através de nós um milagre aconteça, o nome do Senhor seja glorificado e os seus propósitos eternos possam se cumprir. Nessa noite eu quero te convidar, por uns momentos nós vamos ficar de pé e nós vamos entregar vinho ao
nosso Rei Jesus. Nós vamos entregar adoração ao nosso Deus Jesus e vamos dizer: Senhor, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, mesmo com o rosto triste, como chegou Neemias diante de Artaxerxes, nós não vamos parar de Te servir e fazer aquilo que precisamos fazer. Feche os teus olhos nesse momento, começa a falar com o Senhor. Se você não está nesse momento de dificuldade, é momento de dizer: Senhor, cumpre em mim os Teus propósitos. Adore a Deus, louve ao Senhor, aquele Deus que tem o controle sobre todas as coisas, aquele Deus que quer continuar te usando para reedificar Jerusalém, para restaurar as muralhas, para garantir a proteção, para garantir a bênção na igreja, para garantir na tua família. Se você está num momento de dificuldade, esse é o tempo que Deus te fala: continua alegrando o meu coração, porque eu não perco para Artaxerxes. Se Artaxerxes permitiu que Neemias tivesse o seu pedido atendido, no tempo certo eu vou atender o teu pedido, porque eu controlo todas as coisas. Nas minhas mãos está o relógio do destino e da promessa. Eu sei a hora certa de agir, de transformar as circunstâncias, porque o meu nome há de ser glorificado. Se você está nessa noite e ainda não fez uma aliança com Deus, ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você quiser fazer parte da família de Deus, você precisa confessar publicamente a Jesus e dizer: eu creio na tua morte em meu lugar, eu creio nas boas novas do Evangelho, que me salvam, que garantem uma eternidade com Deus. Eu quero te dar essa oportunidade de fazer a tua aliança com Deus hoje. Para isso basta você levantar a tua mão, vem até a frente, nós vamos te apresentar ao Senhor Deus. Se você está nessa noite aqui e não fez isso, eu quero te convidar a vir rapidamente, porque esse é o momento mais especial na vida de um ser humano: entregar a sua vida ao Senhor e poder viver diante dele, não somente nessa terra, mas por toda a eternidade. Se não há ninguém, vamos entregar nossa adoração a Deus. Vamos concluir esse momento dizendo: Deus, eu sou teu. No meio das dificuldades, no meio das tristezas, no meio das lutas, eu vou continuar servindo o vinho ao meu Senhor. Eu vou continuar entregando a Ele a minha adoração, o meu culto, a minha reverência. Adore ao Senhor nesse instante enquanto oramos. Pai Santo, te damos graças por estarmos na tua casa, te damos graças por podermos ouvir a tua palavra, te damos graças por ouvirmos a tua voz nos dizendo que tu tens um plano. Não importa as dificuldades, o controle é teu. Tu ages conforme tu queres, tu ages não de uma forma qualquer, tu tens tudo planejado. Espírito Santo de Deus, nessa noite, vem sobre corações aqui, trazendo fé, trazendo confiança. Onde havia temor, gera fé, gera, Senhor, total confiança no Senhor dos Senhores, o Deus que não perde batalha. Pai, que nesse instante teus anjos estejam pelejando pelos teus servos e servas aqui, mudando circunstância, transformando situações, para que eles possam ver que o mesmo Deus que esteve com Neemias no passado, Ele continua vivo hoje, operando hoje, transformando hoje, fazendo coisas gloriosas hoje, milagres, sinais e maravilhas, para nos abençoar e para sermos canais no cumprimento dos teus propósitos, para a glória do Senhor Jesus. Jesus, tu és o nosso sim, Jesus, tu és o nosso amém, e nós te adoramos, Cordeiro de Deus. Tu és aquele que regerá as nações com cetro de ferro. Toda autoridade e poder estão nas tuas mãos. Nós cremos em ti, fazemos menção do teu nome, levantamos o teu estandarte bem alto e damos glória, honra, louvor, exaltação, aleluia, àquele que é digno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que jamais perdeu e é misericordioso e é muito maior que Artaxerxes para abençoar o teu povo. Te damos graça nessa noite, que possamos preservar, Senhor, essa palavra em nosso coração com fé, certos que o nosso Deus nos dá vitória em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém?